Eu não paro pra fazer muito vídeo assim na câmera frontal, mas eu tava querendo conversar, né, a respeito de um assunto que gira em torno da liberdade de expressão. É um assunto meio complicado e delicado, porque as pessoas ficam meio acanhadas, por exemplo, de fazer um vídeo pra internet ou de expor uma opinião, seja ela política, religiosa, ou uma opinião pessoal de uma conversa do dia a dia. O que eu penso com isso? Eu penso que também isso pode ser moldável ao ambiente que você habita, aos tipos de pessoa que você conversa, a maioria das pessoas com quem você reside também. Eu acho que isso vai de cada um. Não é uma coisa que eu pense, ai, nossa, eu não tenho liberdade de expressão porque eu não me sinto segura. Eu acho que o ser humano ele é livre para poder ter o tipo de liberdade que ele achar melhor. Há muitas maneiras de ter liberdade de expressão. Você pode se expressar com o seu corpo, com a sua voz, através de uma música, um cântico, né? A arte, ela influencia muito nisso. E você ser também um professor, um profissional em alguma área onde permita a liberdade de expressão ajuda bastante. Mas por que a liberdade de expressão ela não está tão em alta assim? Querendo ou não, a mídia ela tem essa influência, né? A gente segue um padrão de sistema ditado por um algoritmo atrás da tela. A gente fica o dia inteiro assim, o tempo todo. E isso é uma falsa dopamina. Uma dopamina essa que a gente não tem mais, né, as nossas próprias opiniões. As nossas opiniões são regidas pela rede social. A gente não molda mais as nossas opiniões com base no que a gente gosta. A gente prefere achar que nossas opiniões são moldáveis àquilo que a gente vê e aquilo que as outras pessoas postam e a gente toma pra si como uma opinião. É claro que as opiniões, elas podem sim ser divididas, mas existe o fato de você ter um pensamento próprio, uma mente própria sobre o que você acha daquilo. Aquilo é totalmente o que você entra em concordância, aquilo é pra você, ou o que você tem pra poder opinar de acordo com aquilo, porque isso é liberdade de expressão. Às vezes a mídia influencia um pouquinho sim, porque a grande maioria, né, dos digitais influencers, por exemplo, eles postam vídeo. Nossa, eu até peço desculpa porque só tem um lado do meu olho maquiado aqui. Deixa eu consertar. Pronto. Eu acho que eu não vou ter tanto tempo de editar vídeo hoje não. Perdão pela bagunça no meu quarto. Como eu tava falando, continuando aqui, a gente tem, né, essa influência do que a mídia impõe sobre a gente. Hoje em dia a gente não tem tantas opiniões fortes como o que eu gosto de vestir, o que eu gosto de calçar, qual tipo de crença seguir, o tipo de cabelo que eu gosto de usar ou que eu sou, né? Aquela famosa frase que uma vez um filósofo já disse, ser ou não ser, eis a questão, que todos os professores passam de geração em geração pra gente. E fala-se muito, né, sobre os famosos, o que eles gostam, o que eles acham sobre qualquer outro tipo de coisa. Fala-se muito em parlamento político sobre o que precisa ser feito para poder melhorar no nosso país, mas pouco fala-se sobre o que o ser humano acha sobre si próprio. A gente acabou com essa era do existencialismo, a gente não tem mais toda essa opinião sobre o que a gente pode escolher pra gente. Eu também não tô falando isso, não é uma questão política que você já associa uma direita ou uma esquerda. Na verdade, isso é uma opinião minha, isso é uma coisa minha, completamente. Eu tô até gravando esse vlog aqui pra poder deixar marcado, né? Eu acho que se um dia eu for perder uma opinião minha, eu vou retomar nesse vídeo e eu acredito que eu vá tirar uma conclusão do que eu penso, porque esse vídeo tá sendo feito em prol de uma opinião minha, não uma opinião de eu ter visto um influencer, apesar de eu ter sim, né, eu tenho umas referências, mas eu decidi fazer esse vídeo por conta própria. Não teve alguém falando, ai, faz um vídeo sobre isso, não, eu mesma decidi fazer. Há pouco tempo eu tô aqui na rede social pra poder falar sobre isso, geralmente eu posto sobre outras coisas, mas a liberdade de expressão, ela precisa voltar. A liberdade de expressão, ela precisa ser dita, precisa ser cantada, precisa ser mostrada, tanto com o corpo, quanto com a alma, quanto com a vida, tudo. Entende? Entendem?
Não é uma regra você seguir coisas que as outras pessoas impulsionam pra você ou que elas acham que podem ser moldáveis à sua realidade. Só vai ser moldável à sua realidade se você aceitar que aquilo é pra você segundo a opinião de outras pessoas, e eu não apoio isso. Pra falar a verdade, eu apoio que o universo, ele é feito de várias pessoas, cada um com sua própria realidade, cada um com o seu próprio desígnio, né, estilo de vida. E segundo a crença que você escolher ter, eu, por exemplo, atualmente eu sou cristã, sempre fui, nasci em berço cristão, mas eu tenho outras crenças por fora também, de acordo com a natureza e de acordo com o estoicismo, que eu ainda tô aprendendo, eu tô lendo muito sobre, e eu tô aprendendo bastante. Não é nenhum pensamento crítico em uma questão filosófica ou socióloga, não é nada disso. Eu acho que é mais uma opinião mesmo, uma opinião minha. O ser humano, ele se sente muito pressionado. Ele se sente pressionado com muitas coisas, com muitas pessoas. Por exemplo, se você tá numa roda de conversa e você tá falando sobre um determinado estilo, um tipo de moda, alguma coisa, se você, por exemplo, tá com uma roupa X, a outra pessoa pode até te dar uma opinião moldável, dizendo que você pode colocar uma roupa Y, que você pode colocar uma roupa de acordo com o gosto dela, por assim dizer. Às vezes pode ser uma crítica boa. Eu, por exemplo, ontem tava tendo uma conversa muito boa com minha tia. Inclusive, tia, um beijo, amo a senhora. Ela tava dizendo pra mim que a gente tem que vestir o que a gente se sente bem, só que sempre combinando. Por mais que eu não concordasse, essa opinião é dela e ela tem sim o direito de pensar assim. Assim como uma pessoa que ela pode ser monocromática, ou ela pode ser o contrário disso, ela pode misturar todas as cores, ou ela pode usar uma cor só. Eu acho que, assim, vai de cada um. Um tipo de música, eu tava conversando há um tempo atrás com uma amiga também. Ela tava indo pra um pagode e eu tava indo pra um hip hop. E assim, as duas dividindo opiniões sobre o que cada um achava, espiritualmente falando, em questão da vida, conversando, né, sobre muitas coisas. E isso se chama respeito. Isso se chama respeito sem um invadir o espaço do outro, porque a partir do momento que você pressiona alguém, que você se mostra ser invasivo na realidade da outra pessoa, você tá destruindo a realidade dela e você tá moldando algo pra você, que você basicamente vai desestruturar a realidade do outro. E eu acho que nós somos maduros o suficiente pra entender que cada pessoa tem uma vivência de acordo com o que ela construiu. Uma geração não é a mesma da outra, a gente passa ensinamentos de geração a geração incrementando o que a gente acha. Nem sempre o que a gente aprendeu, mas o que a gente acha. Só que, pra falar a verdade, o intuito desse vídeo foi mais sobre falar Perdão por gaguejar. Eu não vou nem editar esse vídeo, porque eu estaria sendo contraditória pra vocês. Acho que é isso. Eu gravei esse vídeo por conta de ser mais verdadeira. Ser mais verdadeira e entender que, de todas as realidades que a gente possa viver, que a gente viva de acordo com o que a gente mereça achar que o que é certo pra gente. Não aquilo que a outra pessoa fala, eu acho que você deveria ser assim. Ou, eu acho que você deveria ser assado. Isso cansa, desestrutura a vida do outro, a realidade do outro, a pessoa se cansa de você, isso fica chato, fica enjoativo, chega a ficar feio, tanto pra outra pessoa quanto pra você, que escolhe se moldar em prol do que a outra pessoa acha de você. Você não escolhe a realidade de, eu vou comer o que eu gosto, eu vou me vestir do que eu gosto, eu vou cortar o meu cabelo, vou deixar ele crescer, vou pôr tranças, eu vou usar um acessório assim, 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 eu vou colorir minha vida, eu vou deixar ele preto e branco. Ou seja, há vários tipos de realidade para poder serem moldáveis. Mas aí cabe a você decidir se é você mesmo que vai moldar ou se são as outras pessoas que vão fazer isso em prol da sua vida. Eu acho que cada um tem uma própria vida, Deus, ele deu uma vida para cada um. Não cabe ao fulano, ciclano e beltrano moldar a realidade do outro. E fica aqui esse vídeo, gente. Depois eu volto com mais conteúdos pra vocês, porque por enquanto eu tô sem ideia. Um beijo. Peraí, só um bônus. Antes de tudo, pra quem é de menor, vamos lá, você ter liberdade de expressão não é sinônimo de falta de respeito.
Porque por mais que você ainda more debaixo do teto dos seus pais, que ainda é o meu caso, respeite sempre, porém ponha as suas opiniões em prática, já que nós estamos numa geração onde a liberdade de expressão está sendo muito mais valorizada, porém ela está sendo um pouco reprimida, sim, ela está sendo, vamos falar a verdade. Para quem é de menor, para quem é um pouquinho mais novo, eu sugiro que converse mais com os pais de vocês sobre as realidades que vocês vivem. Pai ou mãe, eu me encontro assim, eu me sinto assim, eu preciso que vocês entendam que eu só consigo viver de acordo com isso, isso e isso. Será que vocês podem me ajudar a moldar uma realidade onde vocês respeitem, eu aprenda a respeitar vocês e todos nós possamos nos respeitar? Porque você não precisa passar por cima da opinião e da autoridade dos seus pais, que isso é errado. Fora que na Bíblia também diz, pela minha crença, honrai o pai e a mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. Então, eu não acredito que você precisa se impor faltando com respeito à opinião do outro. Você pode muito bem ter a maturidade de expressar a sua opinião e respeitar a opinião do outro. Era só isso.